Ô, Raquel, vamos falar um pouco sobre esse primeiro encontro do presidente Lula com Hugo Mota e Davi Alcolumbre, também em Brasília. A gente está acompanhando esses primeiros momentos da relação entre o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Lula chamou Hugo e Alcolumbre de amigos e prometeu ouvir o Congresso antes de mandar projetos. Disse que vai ouvir o Alcolumbre e o Mota. Raquel, e aí? Olha, Diego, é um primeiro encontro protocolar, né? O que a gente precisa entender é como é que vai ficar daqui para frente essa relação entre os três. O Hugo Mota, principalmente no discurso dele, mas não é diferente do Alcolumbre, deixou muito claro que o Congresso não vai recuar na questão das emendas parlamentares, né? Ele dá uma mensagem claríssima ali, que ele diz, olha, na nossa visão, a gente tem direito sobre o orçamento e quem se coloca contra isso é praticamente antidemocrático. Ele até usa Ulisses Guimarães para citar isso. O que eu acho que assim, tem nuances, né? Porque a prerrogativa de executar o orçamento é do executivo, a prerrogativa de distribuir a sua definição é que é do legislativo. Mas, dito isso, a gente precisa ver como é que vai ficar nesse xadrez o presidente Lula. A pesquisa Quest que saiu hoje, ela dá algum fôlego para o presidente Lula, porque mostra que a popularidade dele não está assim tão boa, mas que a da oposição também não está organizada, né? O Bolsonaro está inelegível, as figuras da família Bolsonaro não estão tão fortes, e o governador Tarcísio de Freitas, que seria um herdeiro político natural ali do Lula, também não está tão forte. Assim, a pesquisa ela dá um sinal para o Centrão que, olha, se não for Lula, talvez vocês tenham que lidar com um aventureiro, como seria Pablo Marçal ou até o cantor sertanejo lá, o Gustavo Lima. Então, ela dá algum respiro para o governo, porque como é que vai ficar isso daí? Será que, se a popularidade do presidente cair muito, ele talvez tenha que ceder mais nas questões das emendas para garantir governabilidade, como ele fez no último pacote do gasto fiscal, né? Que ele teve que ceder vários pontos, ali ter uma interlocução maior com o ministro Flávio Dino. Se ele tiver com uma popularidade mais alta e a oposição mais desorganizada, talvez ele possa avançar um pouco com essa agenda de tentar retomar o controle do orçamento. Então, tudo isso aí é um xadrez muito complicado, porque a gente está diante de um legislativo muito forte, cujos presidentes foram eleitos com apoio do PL ao PT e de um executivo mais enfraquecido. Muito bom, Raquel. Vou para o intervalo rapidinho com imagens do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele também esteve presente na abertura do ano legislativo e pregou respeito à democracia. A gente vai te mostrar a fala do presidente do Supremo, que falou exatamente sobre isso, que a democracia também é lugar para aqueles que não foram eleitos pelo voto, respondendo indiretamente a um dos eleitos aí neste fim de semana em Brasília. A gente volta já. Seguimos aqui no YouTube. Prando, quero te ouvir também sobre esse encontro de Lula, Mota e Alcolumbre. Se de forma cordial e democrática, nos bonés, eu discordei, Raquel discordamos aí, mas no que ela fez a leitura, para mim é isso mesmo. Primeiro, é um encontro protocolar, mas importante. Nós estamos, infelizmente, habituados em que a institucionalidade e a liturgia do cargo tenha sido, durante anos de bolsonarismo, solapada, atacada, e agora a gente volta a ter uma relação institucional. Algo que Raquel coloca, e para mim é de suma importância, é o entendimento desta leitura de que a relação entre executivo e legislativo hoje é mediado pela questão do orçamento. Isso é inegável. Nós temos hoje um legislativo que se tornou hipertrofiado, ganhou uma musculatura, e essa musculatura e essa hipertrofia faz com que haja uma mudança desta relação. Lembrando, você dava o ministério para um político e o partido votava com o governo. Hoje você não tem isso. Por quê? Porque o legislativo depende bem menos dos recursos cedidos, oriundos do executivo. Então, se o Lula tiver uma boa popularidade, uma boa avaliação, ele consegue uma negociação melhor nas suas agendas. Agora, se tiver deteriorada a sua aprovação, precifica-se e aumenta o custo do apoio desses que estão no legislativo, senadores e deputados.
Então isso para mim fica muito claro, que mostra uma nova dinâmica que a gente tem que levar em consideração. E vamos lá, pode falar, voltamos, né? Quase, quase, estamos quase. Prando, quer concluir? Vai lá, rapidinho. Concluo. Então a grande questão... Maravilhoso na televisão, Diego. E agora eu não entendi. Agora não vai dar Agora tempo, mas já você deu conclui em instantes pra Tá gente. bom. A Raquel falou que você é maravilhoso pra TV. Estamos de volta. Prando, e esse encontro entre Lula, Mota e Alcolumbre, para concluir? Não, o encontro protocolar, mas muito importante, e de fato eu vou concordar com Raquel que a relação de executivo e legislativo, ela é uma relação que será também mediada pelo orçamento, ou seja, pelas emendas, mas também pela aprovação ou desaprovação do governo Lula, né? E agora a Raquel ainda comentou a respeito da pesquisa Quest, que coloca Lula sempre teve, olha, desde 1989, quando eu tinha meus 11 anos e hoje eu estou com 46, o Lula é candidato à presidência, ou é presidente, ou fez a sucessora. Então é uma figura que tem 30% geralmente cativos. A grande questão é que esta Quest, ela quase que é uma resposta à fala do Kassab dias atrás, que disse que hoje o Lula perderia a eleição e que está em dificuldades. Veja só, política é muito feita desse xadrez que Raquel coloca, e isso é fundamental entender. Nada está dado, mas hoje, no cenário que nós temos hoje, Lula tem muito mais força do que qualquer um pretendente à direita ou à extrema-direita. Se nos progressistas e na esquerda há uma lulodependência, na direita, com tantas candidaturas querendo o espólio político eleitoral de Bolsonaro, você pulveriza e torna difíceis alguns nomes. E eu duvido que o governador de São Paulo vai se arriscar, sair de uma reeleição para o estado de São Paulo e entrar numa disputa com Lula em 2026.